Prepare-se para uma boa conversa, uma dose de histórias interessantes e informação de qualidade. A Hora do Café, com Robson Muniz. Muito bem, hoje o nosso programa traz um tema de extrema importância, o cuidado, a proteção das nossas crianças e adolescentes. No dia 18 de maio é realizada em todo o país a campanha Faça Bonito, que reforça o combate ao abuso e à exploração sexual infanto-juvenil. Para conversar com a gente estão aqui a secretária de Assistência Social de Palotina, Regina Stefanello, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Larissa Tonello. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês em aceitar o convite, em vir aqui a esta emissora para falar sobre esse assunto tão importante. Bom dia, sejam muito bem-vindas. Bom dia, Robson, bom dia aos rádio ouvintes. Para nós que é uma alegria muito grande estar aqui, vocês darem essa abertura, né? Nós trouxemos essa proposta dessa campanha do 18 de maio, Faça Bonito, e vocês foram prontamente aceitaram a gente estar aqui, né, Larissa? Sim, bom dia, Robson, bom dia a todos. Faz parte da nossa temática dentro da assistência social, e a gente quer trazer a programação para vocês, não sei se já pode estar falando. A programação, Robson, como é que você quer conduzir? Vamos falar um pouquinho sobre a campanha, para o pessoal entender, né? Um pouquinho sobre a campanha, e daqui a pouquinho a gente traz então os detalhes da programação específica para Palotina. Gostaria de começar perguntando para vocês o que representa essa campanha Faça Bonito e por que a data 18 de maio foi escolhida para essa campanha. Para nós é de suma importância, porque é uma luta que a gente tem, principalmente a Larissa, contra o Conselho, dentro do CREAS também, que é a violência contra a criança, contra o adolescente, principalmente o abuso, né? Que é uma violência, a exploração. Mas assim, a gente vem dar um alerta para que os pais, ou para aqueles professores, para que a sociedade em si veja os sinais das nossas crianças, é um alerta, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque queira ou não queira, acontece na nossa cidade, acontece às vezes perto de nós, às vezes a gente pensa que está longe da gente o abuso infantil ou a exploração, mas está mais perto do que a gente imagina. E essa data, 18 de maio, aconteceu no Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli, é um nome comprido, mas Araceli Crespo, ela foi sequestrada, drogada, abusada e morta. E esse crime aconteceu mais de 52 anos atrás e ninguém foi punido. Era uma família influente na cidade, de poder aquisitivo alto, mas causou grande indignação na sociedade. E a lei foi feita... E naquela época, a gente até comentava, né, Larissa, não existia o ECA, não tinha nenhuma lei de proteção à criança e adolescente. Uma criança era julgada como um adulto que cometesse outro crime, né, um abuso contra uma criança. Não tinha uma lei que definia qual que é a penalidade. Então, era um crime comum, né? Era um crime comum. E a Araceli, quando foi morta e assassinada, foi desfigurada. Então, chocou muito a sociedade. E tentaram cobrir de todas as formas, tanto é que o crime prescreveu. Ninguém foi condenado, né? Condenaram, depois descondenaram na época, né? Por ser uma família de poder aquisitivo alto. E essa lei foi alusivo à menina Araceli. Depois de tanto tempo, você vê em 2000, e o crime em 1973. Imagine 1973, o ECA foi em 1990, né, mais ou menos, né? Então, assim, mas o povo não esqueceu. Foi um crime que chocou mesmo a sociedade. E essa lei veio em 18 de maio de 2000, 9970-2000, em alusiva a Araceli, que foi morta e sem punição nenhuma até hoje. Prescreveu o crime, né? Mas a sociedade deu seu grito, deu sua indignação, e a gente fala no 18 de maio dessa campanha Faça Bonito, alusiva 18 de maio, a essa data, para servir de alerta, que nenhuma criança venha a ser abusada, ou que nenhuma criança venha a ser assassinada, embora aconteça, mas a gente tem que estar aí como assistência, no trabalho nosso, é um grito, nós somos a voz dessas crianças, a vez dessas crianças, e não só as crianças, mas como nós estamos falando contra o abuso, a exploração, que nós estamos aí para defender, para ser esse alerta, para ser essa voz que muitas vezes é calada. Eu estive ontem pesquisando um pouco sobre o assunto e eu vi que a campanha tem um lema e tem também um símbolo que representa, que é uma flor amarela.
E esse símbolo não foi escolhido de forma aleatória, né? Não. Tem todo um significado. O que significa essa escolha? A flor, ela significa a infância, né? A fragilidade, né? Porque a flor a gente tem que estar cuidando dela o tempo todo para que ela se permaneça viva, né? Então, a escolha da flor representa a infância. Bacana. Você citou Regina, sobre a questão de casos que às vezes a gente imagina, tá longe, mas tem casos próximos da gente, tem casos em Palotina. Como que a Secretaria de Assistência Social e também o Conselho da Criança e do Adolescente tem lidado com essas situações? Como estão os casos hoje de abuso e de exploração aqui em Palotina? Até a porta de entrada hoje é o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado. Hoje a Larissa é diretora do CREAS. Ela hoje representa o Conselho, porque nessas ações nossas aqui, todo o recurso que a gente está usando é do imposto de renda, que é destinado... você vai fazer sua declaração, ainda não fez, pode estar destinando tanto para o fundo da criança como para o fundo do idoso. E o conselho, e essas ações passam pelo Conselho da Criança e do Adolescente. Nós temos hoje na Secretaria 5 conselhos, todos são parceiros e estão assim dentro das nossas atividades. A gente leva a proposta e eles aceitam. Essa proposta da campanha, todas as ações foi levada para o Conselho. E até a Larissa pode falar melhor agora, quase toda semana a gente tem um caso que tem que estar levando criança no ML para fazer os exames. Então, assim, às vezes não procuro nem saber. Eu sei dos casos, mas a gente nem entra no detalhe quem é, porque é muito doído, né? Então, assim, crianças que acontecem, a gente pensa de várias idades ainda, né, Larissa? A gente tem casos mensalmente. São encaminhados casos de violência sexual. E eu estou concursada desde 2011 e a gente percebe um aumento significativo, né, de casos encaminhados. Mas não porque aumentou o número de casos. A gente acredita que é por conta das campanhas, de se falar sobre o assunto. As crianças, elas... acabam se sentindo seguras e têm o conhecimento suficiente para estar revelando isso, né, para um professor, para um familiar. Então, a gente que vem trabalhando na área já há tanto tempo, a gente percebe o quanto é importante se falar sobre o assunto, né? E esse período de campanha é um período em que a gente intensifica falar sobre o assunto. A gente tenta trabalhar isso durante o ano todo, né, para que não se esqueça sobre o assunto, mas nessa época de campanha se intensifica, né, com algumas ações, porque a gente percebe que é de extrema relevância tornar isso, né, a público, a conhecimento, principalmente das vítimas, né, que são as crianças e os adolescentes. Citou um ponto importante: as escolas são fundamentais muitas vezes na identificação de casos, né, de sinais de que a criança sofre algum tipo de abuso, algum tipo de violência. Como que a Secretaria e também o Conselho da Criança têm tido essa conversa, esse diálogo com as escolas em Palotina? A gente até comentou ontem, né, no programa que participamos, que as escolas, elas acabam sendo uma porta de entrada, né, para denúncia, né, para revelação, né, da violência. Porque a criança, ela fica um período muito um período grande, né, do dia na escola, e ela acaba tendo muito vínculo, às vezes com um professor, com um pedagogo, e aí isso facilita com que ela traga à tona o que está acontecendo. Né? A gente tem um fluxo, né, instituído no município, e nesse fluxo, a escola, quando é revelado ou identificado a violência, ela preenche um formulário, uma ficha de identificação da violência, e essa ficha é encaminhada para o Conselho Tutelar. A partir disso, o Conselho Tutelar toma as providências cabíveis, né, dentro da função deles. E um desses encaminhamentos é, então, para o CREAS, né, que a gente tem um serviço dentro do CREAS, que é o PAEF,
que é um serviço especializado para atender crianças, adolescentes e seus familiares vítimas de violência. Então, além de atender as crianças, a gente atende idosos, mulheres, né? Então, a gente faz o atendimento e o acompanhamento, né? Aí, dentro desses atendimentos, existem, né, várias nuances ali. E aí, a família, ela é acompanhada até superar essa violência, né? Até haver a superação dessa violência. Citou um ponto também bastante importante sobre a família. Eu tive uma conversa com o doutor Laércio, delegado da Polícia Civil, e foi sobre esse assunto também. Muitas vezes, muitos casos acabam acontecendo dentro da própria família, né? Como é que a Secretaria e também o Conselho lida com essas situações? A violência, ela é intrafamiliar, né? A maior parte dos casos. E aí, como eu te falei, né? Assim, quando é encaminhado para o conselho, muitas vezes o conselho orienta, né, as famílias a fazerem o boletim de ocorrência, para que haja também a responsabilização, né, dos agressores. E aí ele faz os encaminhamentos né, para essa família. Então, se é identificado a necessidade do encaminhamento para a saúde mental, a família está, né, em extremo sofrimento por tudo que está acontecendo, é encaminhado para a saúde, para o atendimento psicológico, psiquiátrico, que se fizer necessário na saúde. Aí, para que a família, né, para que tenha essa superação da violência, para que a família tenha esse acompanhamento, vem para o encaminhamento para o CREAS. A própria vítima tem também esse suporte, né? Sim, a vítima e sua família, né? Então, é trabalhado o todo, né? A gente no PAEF, a gente trabalha a família como um todo. Não trabalha somente alguns integrantes, né? A gente trabalha a família como um todo. E lembrar, assim, que hoje o canal... Onde denunciar, né? Tem o Disque 100 e a própria polícia. Então, assim, a gente orienta... porque a polícia ela vai procurar o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar vai procurar a assistência através do CREAS. E o Disque 100, que é o canal de denúncia, e que a gente tem que usar esses canais. Se você souber de alguém ou estar sendo vítima de algo, pode usar esses canais e que vão chegar até nós para fazer todo esse trabalho, toda essa movimentação, né, Larissa? O Disque 100 é um canal de denúncia a nível nacional, né, do Ministério dos Direitos Humanos, né? Então isso não vale só para Palotina. Não. Se é nacional, quem está ouvindo na região também pode usar esse serviço, né, em todo o Brasil. O Disque 100, eles orientam que a pessoa que vai denunciar, porque é uma denúncia anônima, né? Você não precisa se identificar. Que tenha o maior número de informações possíveis. Porque aí o Disque 100 encaminha para a Polícia Civil, né? A denúncia recebida para ter o início de uma investigação. Bom, falando agora um pouco sobre a programação para Palotina em especial, o que é que está preparado aí para esse dia 18 de maio ou também aí para o mês de maio sobre essa campanha? Isso, nós já começamos no dia 2 e 3 de abril, onde teve uma capacitação da rede com o palestrante Luciano Belucci, né, que veio estar aqui em Palotina. 2 dias ele trabalhou com toda a rede da saúde, educação e da assistência. E o próprio Conselho Tutelar, que veio não só de Palotina, veio da região também. Foi muito pontual, né, Larissa? Foi muito, assim, assertivo. O Conselho nos trouxe esse palestrante. Foi muito bom para nós e para quem esteve ali identificar ou saber o fluxo das informações. E é isso até que a gente quer montar junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, diante dos outros órgãos. Hoje, assim, que atuam na defesa não só da criança, do adolescente, mas da mulher. Então, assim, foi uma palestra que valeu muito a pena para nós. Aí tem a programação na rádio, que a gente está hoje fazendo aqui junto com vocês. E no dia 1º de maio, a gente convida, vai ter a pesca no lago, né, Robson? E a gente está convidando quem gosta de pedalar, vamos fazer um passeio ciclístico e panfletagem. Então, assim, a concentração é às 16 horas, é uma mobilização da comunidade em geral e grupos de ciclismo e distribuição de material informativo. Esse material a Secretaria vai fornecer para eles estarem distribuindo. Vai ter uma movimentação no lago, vai ter a pesca no lago, dia 1º de maio, e a gente já faz essa panfletagem.
No dia 5, a gente vai ter a divulgação, a gente quer fazer um vídeo para estar divulgando nas mídias, nas redes sociais. Hoje a Secretaria da Assistência tem um Instagram, podem estar acessando, tem todas as nossa programação está lá dentro também. O que está acontecendo, às vezes está lá em tempo real, a gente já coloca, o pessoal está ciente a ação da Secretaria. No dia 12 a 16 de maio, vai ter uma distribuição pelo Conselho da Criança e Adolescente, pela Secretaria, da cartilha Proteger, Escutar e Acolher. Prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes para estudante dos 7º anos das escolas estaduais. Porque a gente pensou em envolver toda a rede municipal, estadual e particular. Todos foram convidados para estar participando dessa campanha. Claro que é livre, a gente teve escolas que não aceitaram, então assim, é livre, não é obrigado a participar, né? No dia 16 de maio, que vai ter a Expo Palotina, a gente pensou em fazer um gesto simbólico com crianças e adolescentes da unidade Conviver, que adornarão o jardim da Expo Palotina 2025. Então, hoje nós temos um serviço da unidade Conviver, onde tem 60 crianças, e vamos fazer esse gesto lá na Expo Palotina. Vamos estar colocando dia 17 de maio, lá na prefeitura, tem um banner grande, também algo falando sobre a campanha do 18 de maio. E vamos ter no dia 18 de maio, que é o dia mesmo, esse vídeo lá na Expo Palotina, a gente vai tentar rodar ele lá no palco cultural, falando sobre a campanha Faça Bonito também. E de 20 a 30 de maio, 21 a 30 de maio, vão ter a contação de história para as turmas de 3º aos 5º anos das escolas municipais e particulares, que é a realização de apresentações teatrais, contação de história nas escolas municipais e particulares para essas turmas sobre a prevenção ao abuso e exploração sexual infantil. Claro que é uma temática, assim, às vezes o pessoal fala, tem muita gente que tem medo de falar ainda. Mas a gente precisa falar, né? Porque a gente comentava, né, Larissa? Às vezes o pessoal fala assim, a criança não sabe, mas ela olha, ela tem os amiguinhos que sabem, ela ouve na internet, hoje ele acessa muito mais fácil. Então tem muitos pais, até muitas instituições ainda que tem esse tabu, né? A criança ela precisa identificar, né, o que é um toque de carinho, de afeto, e o que é um toque que significa outra coisa. Né, que no caso aqui da temática, né, do abuso sexual. Então, é importante a criança saber, né, o que é, né, o abuso sexual infantil, como denunciar, para quem falar, né? Então, é bastante trabalhado quando a gente traz essas peças teatrais, contação de história, é trabalhado muito isso, né? Como identificar o que é um abuso sexual e com quem você pode contar, né? Então, procure um professor. Então, é sempre, né, durante esses teatros, é falado muito sobre isso, né? Procure a mãe, o pai, o professor, aquela pessoa que né, que vai te ajudar, que vai ter condições de te ajudar, né? Então, durante esses teatros é falado muito sobre isso, porque às vezes os pais ficam receosos, né? Mas o que vão falar, né, para o meu filho? Então, a gente, né, já até antecipa, né, que foi conversado com o pessoal que vai fazer a contação de história, a gente já alinhou, né? Eles vão ter bastante cuidado, né? Vão tratar com muito carinho o tema, né? E vão tentar trazer a informação da forma mais leve possível, né? Porque os pais acabam tendo muito essa preocupação. Aliás, os pais têm também uma contribuição muito importante, né? E eu acredito que os pais devam conversar com as crianças desde cedo e ensinar esse tipo de situação de uma forma leve, como você colocou. É importante que os pais conversem com os filhos também sobre isso. Com certeza, né? E alertar. Eu mesmo tenho a minha netinha de 3 anos. Eu falo para ela, quem pode encostar, quem não pode encostar, tem que cuidar. A gente já vai falando. E ela mesma, às vezes, ela fala... Já vai aprendendo. Já vai aprendendo. Só a vovó pode, ou só a mamãe pode, né? Então, assim... E é um alerta. E, às vezes, e quebrar esses estigmas que... não vou falar isso. E só salientando, que nem a Larissa falou... a própria peça teatral vai ter música, são pessoas formadas. A gente buscou, assim, profissionais
que são assim, já formados e que têm essa experiência para estar falando de uma forma clara, objetiva. Só que e as pessoas que vão receber que entendam que isso é para alertar, para salvar nossas crianças, muitas vezes de um futuro abuso, salvar nossos adolescentes, porque a gente tenta de todas as maneiras, dentro da assistência, curar essas feridas, né? Porque quando vem, ou já aconteceu algo que a criança vem, é um trauma para a vida inteira, né, Larissa? E é trabalhado e às vezes... a Larissa comentava ontem, não só o abuso vai gerar outros transtornos na vida da criança, né? Sim. Como a Regina falou de estigma, né? Ainda existe muito tabu acerca do assunto. Né? Os pais, mas né, será que se eu falar sobre isso eu vou estar instigando alguma coisa, a criança vai começar a se interessar por isso. E na verdade, né, é um tabu mesmo, porque você falar sobre isso, você não vai instigar. Na verdade, o que vai instigar o desenvolvimento de uma sexualidade precoce é o próprio abuso sexual, né? Que a gente sabe que uma das consequências é o desenvolvimento de uma sexualidade precoce que não é condizente com a idade, a faixa etária da criança, do adolescente, né? Então, a gente também... as famílias, né, precisam também romper um pouco com essas barreiras, com esses tabus, né? Isso. Interessante. Até desculpe, Regina. É importante que as famílias conversem e pensem nisso como uma coisa natural. Como você ensina o seu filho a não atravessar a rua sem olhar para os lados? É uma coisa que é de importância, né? E até lembrava que quando eu vi a história da Araceli, ela pegou carona. Ela estava vindo da escola e que se fala que provavelmente ela pegou carona no carro desse senhor que foi o que a matou, né? Então, assim, vai falando para a criança, cuidado, um estranho, provavelmente era uma família conhecida, ela conhecia, mas assim, até ao pegar uma carona, né? Identificar um sinal de risco, né? Ela tinha 8 anos, mas é a inocência, né? Até porque a gente estava falando anteriormente, né? A violência sexual, ela acontece muito mais dentro da família, ou pessoas muito próximas, né? Então, pessoas que são próximas daquela família, que a criança tem algum tipo de, né? Tem uma confiança, tem um contato. Então, também, né? É um alerta para todo mundo. E essa peça teatral, só colocando assim, Robson, também, por que das peças teatrais vai ter 26 apresentações nas escolas? A gente procurou fazer bem pontual para que o tema fosse mais absorvido. Nós ouvimos os professores, os diretores, que às vezes faz num ambiente grande, um evento só, e aí acaba se dispersando. E assim, eventos pontuais nas escolas. Então a gente agradece já as escolas que foram convidadas a participarem, aceitaram, a Secretaria de Educação também, que aceitou essa proposta através da assistência do Conselho da Criança e do Adolescente, que fizesse essa programação dentro, porque onde que está o aluno? O aluno está lá na escola, a criança está lá. E que a gente, como sociedade, nós, quem está ouvindo, perceba que isso é para tentar, não vai ser tudo, não é só um mês, que nem a Larissa falou, às vezes o mês de maio é o que mais assim, aparece, às vezes, denúncia, porque é falado mais, mas durante todo o ano é trabalhado para que a gente olhe com carinho para nossas crianças e que ninguém venha sofrer desse abuso, né, que despedaça não só a criança, mas toda a família e assim por diante, né? 7h42, agora eu vou fazer um rápido intervalo comercial e a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Bom dia, Clube. Tá na Clube, tá bom demais. Com o crédito ágil da Agroforte, seu crescimento no campo não espera. Mais de 1.500 produtores já são parceiros e clientes Agroforte. Se junte a eles e tenha o crédito mais rápido do mercado. E não para por aí. Com parcelas descontadas diretamente no seu lote, você tem mais praticidade. É isso mesmo. A sua moeda de pagamento é a sua entrega de frango à agroindústria. Financie suas operações com linhas de custeios, adequação, equipamentos e insumos na Agroforte, uma parceria feita para você.
Armazém Silva, tudo o que você precisa em um só lugar. Ferragens, máquinas elétricas e bateria, máquinas de solda e peças de reposição, eletrodos, parafusos, lonas, sombrites, compressores, motosserras, bombas e geradores, equipamentos para jardinagem, fogão a lenha, panelas e tachos. E mais, uma variedade de itens no cartão em 12 vezes sem juros. Armazém Silva, fone 44 3649 6050 ou venha nos visitar, Avenida Independência 1306, Centro de Palotina. Todo mundo sabe. Tá na Clube? Tá bom demais. Precisando de serviço de confiança pro seu carro? Zoinho Autoelétrica e ar-condicionado é o lugar certo. Especialistas em elétrica automotiva, motor de partida, alternadores, sinalização, manutenção de ar-condicionado, venda de baterias, peças e muito mais. Garantindo conforto e segurança para você e seu veículo. Zoinho Autoelétrica e ar-condicionado. Confiança, rapidez e qualidade que seu carro merece. Na Presidente Kennedy, 2857, Oswaldo Cruz. Fone 449 9832 1034. Pensando em trocar de carro? Então você não pode perder o feirão de fábrica da Zendai Hyundai de Toledo, dias 25 e 26 de abril. Toda a linha HB20 com FIP no seu usado. Creta Comfort, com bônus de R$10.000 para valorização do usado. Novo Creta N-Line, top de linha, a partir de 174.990. Feirão de fábrica da Zendai Hyundai de Toledo, somente nesse final de semana. Desacelere, seu bem maior é a vida. 99.3 Clube FM. Palotina, Paraná. Oficina Concept. Há 3 décadas de elegância, exclusividade e momentos inesquecíveis ao lado de nossos amigos e clientes. Faça-nos uma visita no centro de Palotina e Toledo. Oficina Concept, 30 anos vestindo histórias. Clube 745, estamos de volta aqui falando sobre esse assunto bastante importante, sobre essa campanha nacional do dia 18 de maio. Essa campanha ela fala sobre o enfrentamento ao abuso e também à exploração sexual. Qual a diferença dessas duas formas de violência contra crianças e adolescentes? Porque muita gente ainda confunde esses dois termos, né? E existe uma diferença. O abuso sexual quando alguém, né, que tem uma idade superior da criança, tem comportamentos que não condizem, né? Que não são condizentes com a situação. Então, por exemplo, toques, né? Que em áreas, né? Em algumas regiões do corpo, não é pornografia, né? Expor a criança à pornografia, né? Então isso é o abuso sexual. Aí o que a gente, né? E o que é considerado de mais grave, que é o estupro, né? Que é quando tem a conjunção carnal. E a exploração, ela tem fins comerciais, lucrativos, né? Então você, por exemplo, comercializar fotos de crianças, né, de crianças e adolescentes, expor a criança ou adolescente a situações em que vai trazer fins lucrativos, né? Então você vai comercializar, né, o sexo, né? Então essa é a diferença, né? A exploração sexual, ela tem fins comerciais, lucrativos, né? E o abuso não. Tem registro dessas duas situações em Palotina, respondendo brevemente assim? Acontecer, eu acredito que até aconteça a exploração sexual. Mas é muito difícil ter algum registro. Até porque é feito um trabalho, né? Com toda a própria assistência social, o Conselho Municipal, o Conselho Tutelar. Como vocês citaram antes, o trabalho não é feito só em épocas de campanha, o ano todo, né? Sim. Mas pesquisas, né, mostram a nível nacional que a exploração sexual ela ocorre mais em regiões de turismo e de fronteiras. Certo. Já são 7h47, eu gostaria de deixar o espaço para vocês reforçarem então o convite para a comunidade de Palotina, da região,
para que participem, então, né, nessa campanha, especialmente no lago, né, Regina? Isso, convidando aí, então. Vai ser um passeio ciclístico. Você que gosta do pedal, eu já falei com o Leandro da Alfa Bike, com o Gerson Araldi, a Secretaria de Esportes, eu sei que eles têm estão bastante com atividades, mas assim, você que pedala, leva teu filho no lago para fazer um pedal diferente, ajudar a distribuir esse material, que é um material bem bacana, que a Secretaria adquiriu aí com recursos do Imposto de Renda, com seu recurso, e para estar informando a nossas crianças, nossos pais, para estar identificando e para estar evitando que muitas crianças sejam aí, venham a sofrer um abuso. É um alerta. E que a gente não fale só nessa época, a gente está aqui hoje, mas assim, que a gente quer fazer, que seja uma voz hoje que se levanta da Secretaria de Assistência Social, através do seu conselho, mas que todas as pessoas possam olhar com carinho para as nossas crianças e defender. Porque a criança, ela não tem defesa, né? Ela é inocente. Mesmo que a gente falar 1000 vezes para ela, não vai em tal lugar, não pegue carona, não aceite doce, a inocência dela sempre vai prevalecer. Mas que a gente tenha esse olhar, cuidar, proteger, e às vezes, muitas vezes, aqueles que estão aí para cuidar, proteger, fazem todo esse mal. Então, assim, nós estamos aqui para alertar, trazer toda essa programação aí que é extensa, mas como foi preparada com muitas mãos. Eu falo assim, toda a assistência social, os profissionais que lá trabalham, fazem tudo com muito afinco, com muito amor. Eu vejo tanto a Larissa, que é psicóloga, as outras assistentes sociais, os psicólogos lá. Nós temos hoje o abrigo institucional, que temos crianças lá, e que fazem tudo com um outro olhar, não meramente profissional. Eu recebo... Não, eles fazem além do seu salário, eles fazem com muito amor, dedicação em prol da comunidade. Sou muito grata a estar nessa secretaria. Todos nossos profissionais trabalham lá para isso, toda a comunidade que abrace essa causa também, junto com a administração, que está sempre preocupada também em atender e levar o melhor para a comunidade. Então, nosso muito obrigado. Obrigada à Rádio, a Clube FM, o Robson, por ter nos acolhido, a Larissa, por ter estado aqui junto, e dizer a cada um, aproveite, venha, vamos nos ajudar, vamos nos unir. Acho que quando a gente se une, resultados aparecem e que todas as crianças nossas possam estar protegidas. Quem tem alguma dúvida pode entrar em contato. Vocês já falaram sobre o Disque 100 para denúncia, mas tem algum contato de Palotina para o pessoal tirar dúvida também, inclusive sobre a programação? Em relação à programação, né, pode entrar em contato ali com a secretaria, com o CREAS, né, e quando a pessoa tem alguma dúvida, né, eu não sei quem procurar, para onde ir, né, que caminho, pode estar procurando o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar vai fazer essas orientações, né? Antes da gente finalizar, Robson, eu só queria, em nome do Conselho, né, claro, da criança e do adolescente, agradecer a oportunidade, né, por poder vir falar sobre o assunto e ressaltar que o Conselho, todo ano, quando chega já nessa época de maio, o Conselho também já se mobiliza, né, junto com a Secretaria de Assistência, para definir as ações, e aí faz a deliberação das ações, do recurso para ser utilizado, né? Então, eu gostaria de agradecer em nome de todos os membros do Conselho também, né, a oportunidade de vir falar sobre o tema, sobre a campanha. Muito bem, 7h51, já no final do programa. Em nome da Clube FM, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês e parabeniza também pelo trabalho realizado aí à frente da Secretaria e também do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 7h52 agora. Você ouviu a Hora do Café. De volta a qualquer momento, aqui no Bom Dia Clube. Clube!